Bom dia, crente! Cortamos por aqui. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã eu tô de férias. Glória a Deus. E semana que vem eu vou estar em viagem. Se você quiser acompanhar tudo lá nos meus stories, eu vou estar postando algumas coisas sobre minha viagem, sobre uma experiência que eu tô buscando ter, sobre uma ativação no meu propósito. Mas o tema dessa semana é por algo maior. Gente, quanta coisa nós estamos aprendendo sobre nossos princípios e valores, nosso propósito por algo maior. Às vezes parece que não vai dar certo, às vezes vai ficar muito difícil, mas quem está conosco é o próprio Deus, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos lá, nosso tema de hoje é Fique na linha de frente. E o nosso texto está em Salmo 144:1, que diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para guerra. Não é sobre você, mas sim pelo propósito que você carrega. Às vezes, você já definiu os seus princípios e valores e você está vivendo por eles. Às vezes você quer viver pela verdade, você não quer mais mentir, porque você sabe que quando você mente, você não está com Deus, Deus não está com você, porque Deus odeia mentira. Mas não tem sido fácil, você tem sido perseguido porque você escolheu viver diferente. E, gente, só quem entra para a história são pessoas que decidiram fazer diferente do que todas as outras pessoas. Se você começar a estudar a história de muitas pessoas, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Moisés, José, Josué e tantas pessoas que mudaram a nossa sociedade, tantas pessoas que mudaram a história, é porque elas fizeram algo diferente, elas foram contra a maré, elas foram contra as pessoas, elas estavam ali na linha de frente, não abrindo mão dos seus princípios, não abrindo mão dos seus valores. Por isso elas chegaram onde elas chegaram, por isso que elas fizeram história, por isso que elas construíram um legado. Será que nós vamos nos acovardar? Será que nós seremos um covarde? Será que nós vamos viver igual a todo mundo, mesmo sendo apenas estatística, sendo mais um? Ou nós vamos fixar o nosso nome na história? Porque nós decidimos ter os nossos princípios, ter os nossos valores de acordo com a palavra de Deus. E nós vivemos pela palavra de Deus porque nós somos embaixadores dos céus. Talvez as nossas decisões irão custar muitas vezes tudo. Muitas vezes irão custar muito. Mas quem escolheu viver como cidadão dos céus precisa viver para agradar o seu rei. Quem decidiu viver por princípios e valores, muitas vezes vai ter que ficar na linha de frente. Muitas vezes não vai conseguir ver que tá dando certo, como ontem eu falei sobre o agente DOS. Ele começou a sofrer perseguição, ele começou a viver, a passar até por autoridades, ele teve que enfrentar o tribunal do exército, passar por algo, ele ia ser preso porque ele não queria usar uma arma. E hoje eu te chamo a uma convocação. Vamos usar os nossos direitos, os nossos deveres, ou nós vamos escolher salvar as pessoas? Ou nós vamos escolher viver por um legado maior, viver por algo maior, viver por deixar o nosso nome na história? Mas para deixar o nosso nome na história, para construir um legado, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos para que outras pessoas possam ter uma vida melhor. Lembra do médico que eu contei do médico? Que eu fui lá e gritei com ele porque ele não queria me dar um atestado, deixei ele falando sozinho. Mas depois eu fui lá e tive que pedir desculpa. Tá, era meu direito, eu tava doente, eu precisava, eu não conseguia trabalhar naquele dia, mas mesmo assim ele não conseguiu me dar. E esses dias pra trás eu fui numa médica que era uma dermatologista, que tipo, foi uma coisa só pra ela ver na minha pele, e ela falou: você precisa de um atestado? E o médico não queria me dar um atestado pra algo que eu realmente não tava bem, minha garganta não tava funcionando, eu tava mal pra caramba, mas eu decidi ir lá pedir desculpa pra ele, porque isso não era jeito de se falar. Às vezes eu
teve um certo dia que aconteceu uma situação e eu tava falando com uma pessoa semana passada e eu falei assim, olha, eu preferia ter perdido esse algo material do que ter perdido o relacionamento com essa pessoa. Só que eu me baseei, eu tive que perder esse relacionamento com essa pessoa, mas ainda tô reconstruindo. Não foi algo que eu fiz por mal, aliás, algo que não foi minha culpa. Eu tive que usar uma autoridade minha e a autoridade falou, não, é pra você fazer assim, assim, assim. E quando eu tomei essa decisão, uma pessoa ficou furiosa comigo, uma pessoa ficou sem conversar comigo. E eu falei pra essa pessoa, pra essa autoridade minha, eu falei, olha, eu preferia ter perdido esse algo material do que ter perdido um relacionamento com a pessoa. Mas Patrícia, você não tava errada, mas Patrícia, não tava certo o que a pessoa fez. Mas eu prefiro. Esses dias também, tava conversando com uma amiga e ela começou a me dar uma lição de moral pra mim. E eu falei, véi, cuida da sua vida. Não se meta na minha vida. E ela falou, nossa, tá bom, beleza. E aí, depois disso, veio na minha mente e eu falei, poxa, que ridículo, que coisa feia que eu fiz. E eu fui lá e pedi desculpa, falei, olha, que errado que eu fiz. Desculpa mesmo, não tava nervosa com outra coisa, você falou isso pra mim e eu simplesmente dei uma patada. E eu poderia ter falado, pô, velho, a pessoa tá se metendo na minha vida, me deixa quieta. Eu não pedi a sua opinião. Podia ter escolhido os meus direitos, mas não. Eu errei, mas eu vou lá e eu conserto o meu erro. Porque eu prefiro o relacionamento das pessoas. Deus, o próprio Senhor Jesus, ele morreu pelas pessoas. Nós temos que viver para servir as pessoas. O que Deus odeia? O que Deus ama? Nós precisamos honrar o que Deus ama e Deus ama as pessoas. Então muitas vezes nós vamos precisar perder os nossos direitos para que elas possam ter o direito, para que elas possam ter uma vida melhor. Às vezes, ou muitas vezes, ninguém vai entender o seu propósito, as pessoas às vezes não entendem. E nesse caso anterior que eu te falei, eu preferia perder esse algo material. Uma amiga que estava acompanhando falou assim, Patrícia, para de ser boba, que você não estava errada. Por que você quer ir lá e devolver algo que é teu mesmo? Eu falei, eu prefiro... Não é assim que eu vivo por princípios, eu tenho os meus valores. E, de novo, eu falo, eu prefiro perder coisas materiais do que perder pessoas. Às vezes as pessoas não vão entender o seu propósito, as suas decisões, a sua maneira de viver. Mas vai valer a pena. Apenas continua. O agente DOS, eles foram por um campo de batalha praticamente impossível de sobreviver. E o tempo todo era tiro, bomba jogando pra lá e pra cá. E o agente DOS, como sempre, sem arma. Enquanto uns corriam pra matar e matava um, matava outro, o agente DOS corria por um tiro ali, por bomba ali, ele corria pra salvar uma pessoa, salvar outra pessoa. E ele corria ali, ele dava morfina ali para o outro e ia lá para o outro. E tem uma hora que eles têm que, o exército americano tem que recuar, porque o exército japonês está ganhando ali aquela guerra, está ganhando ali aquela batalha, e todo mundo começa a recuar e eles sobem por um muro bem alto, né? E lá nessa frente de batalha, e depois quando eles recuam, eles precisam descer por esse muro. E aí o agente DOS fica lá, sozinho, quando todo mundo decide voltar. E ele começa a ir atrás das pessoas ali, de soldados que perderam as pernas, de soldados que ficaram só da cintura para cima, de soldados que estão praticamente morrendo. E ele começa a fazer ele começa a salvar essas pessoas, esses soldados. E ele pega ele mesmo sozinho, com uma corda, enrola a corda na pessoa e desce por um muro muito alto, um muro deve ter uns 20, 30 metros de altura, e desce a pessoa com aquela corda, passando tudo pela mão dele, doendo tudo, e ele fazendo todos os esforços, e ele sozinho lá, ajudando e mandando pessoas, e toda hora descendo gente, e o pessoal não entendendo, como que tá descendo gente? Como tem gente lá ajudando ainda? E era o agente DOS, aqueles que eles machucaram, aqueles que eles chamaram de covarde, aqueles que eles pisotearam, era aquele que estava salvando a vida de outras pessoas, é aquele que estava
pondo a sua própria vida em risco. E toda vez que ele conseguia salvar mais uma pessoa, ele pedia a Deus: Deus, me ajuda a salvar mais uma. Deus, me ajuda a salvar mais uma. Eu acho que nós estamos sendo convocados no dia de hoje a não reagir, a levar desaforo para casa, a ter saúde nas nossas emoções e nós possamos salvar outras pessoas. Às vezes seja numa gentileza, às vezes seja deixando os nossos próprios direitos para que elas tenham os seus próprios direitos. Sem arma nenhuma, a gente idosa conseguiu salvar muitas vidas, centenas de vidas, e vidas que pessoas desacreditaram nele, pessoas bateram nele, pessoas chamaram ele de covarde, pessoas tentaram expulsar ele, mas mesmo assim ele continuou salvando vidas. Será que essa vai ser a nossa decisão? Será que essa é a atitude de um soldado dos céus, do embaixador dos céus? Não, eu vou levar desaforo para casa. Não, eu vou aguentar essa humilhação. Não, eu não vou retribuir na mesma moeda. Não, eu não vou me vingar, porque eu quero salvar vidas. Fique na linha de frente. E tenho certeza que vai valer a pena. Bora começar essa quarta fazendo tudo com muita excelência. E obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe.